Olá, irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos reunidos para louvar o nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor nos dá força para a missão. Por isso, ouçamos atentamente o Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio arranques também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direis aos que cortam trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor não nos impõe nada. A participação no reino de Deus é uma escolha que deve ser pessoal e livre. Por isso, o joio precisa crescer. Ele só será retirado no período da colheita. Sendo assim, temos uma vida inteira para discernir. Podemos cair, mas precisamos levantar. No processo de formação do discípulo, temos a possibilidade de nos permitir livremente ser joio ou trigo no mundo. Nas parábolas do reino, esse conjunto de parábolas que o evangelista Mateus nos apresenta, Jesus demonstra a grandeza do reino contida nos pequenos sinais. O joio e o trigo, o grão de mostarda, o fermento, são imagens simples, mas extremamente ricas em simbolismo. Pudera aprofundarmos na riqueza de cada uma, mas deixemos que essa palavra caia em nosso coração e dê os frutos que a terra que preparamos puder dar. Claro que o Senhor quer muitos e bons frutos, mas há uma série de fatores necessários para que a palavra germine e frutifique. Primeiro é a nossa liberdade. Precisamos acolher livremente e concretamente o projeto do reino. Ele é comprometedor e exigente. Por isso, mesmo estando diante do joio, que são os contravalores, as estruturas desumanas, precisamos e devemos criar espaço para o trigo, que é a boa notícia, são as boas ações, as relações humanizadoras. Além disso, devemos ter confiança na força do reino, que
que como a pequena semente de mostarda tem em si uma grande força e quando rompe a casca, torna-se grande. Anunciemos com alegria e esperança. O mundo será melhor com o reino de Deus sendo edificado e tornando-se visível na história. Por fim, deixemos que esse entusiasmo se espalhe, assim como o fermento faz crescer uma grande porção de massa. Quando anunciamos com convicção e confiança, atraímos mais pessoas para a missão. Por isso, rezemos a cada dia: Senhor, dai-nos força para construirmos o vosso reino, que também é nosso. Oferecendo nossa vida e nossas intenções, oremos. Ó Deus, sede generoso para com vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que venha sobre nós, sobre nossas famílias, sobre quem mais precisa, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.